Olá você, seja muito bem-vindo a mais um Comentário da Lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema uma tenda e um edifício. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da Lição dos Jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, segunda-feira tem como tema uma tenda e um edifício. Quando nós vamos ali em 2 Coríntios capítulo 5, como nós conversamos ontem, então se você não viu o comentário de ontem, você pode clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Paulo, ele faz uma comparação entre o estado do nosso corpo atual e a promessa que Cristo fez para mim e para você sobre o nosso corpo futuro. E o interessante é que ele faz essa comparação utilizando duas palavras. Ele compara o nosso corpo atual como uma tenda e o nosso corpo futuro, nosso corpo glorificado, sendo um edifício ou uma habitação. Para a gente entender melhor esses dois termos que Paulo cita, vamos dar uma olhada no cerne dessas palavras. A palavra tenda, ela é algo mais simples, ela é algo que tem uma vida útil menor. Então, quando a tenda é feita, que se você já teve alguma barraca, você sabe que a vida útil da barraca ela é muito curta comparada a uma construção de um prédio, a construção de um edifício, a construção de uma casa. Por quê? Chega-se um momento onde a lona começa a rasgar, onde as travas começam a quebrar e assim sucessivamente. Então, quando Paulo faz essa comparação entre tenda e entre habitação, ele está dizendo isso, a tenda, o nosso corpo pecaminoso, ele tem uma vida útil, ele tem uma data de validade devido à condição do pecado. Porém, quando Cristo voltar em poder e grande glória e nós recebermos a promessa dele do nosso corpo glorificado, nós teremos um corpo na qual não terá vida útil, não terá um tempo de vida, não terá uma data de validade, ou seja, uma habitação, um edifício, uma construção, uma casa não tem vida útil, uma data de validade, ao contrário, talvez ali de uma tenda devido ao seu uso. E o interessante é que Pedro faz essa mesma posição, essa mesma ideia lá na sua segunda carta, no capítulo 1, do verso 13 ao verso 15. Aqui Pedro diz assim, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, ou tenda, como você preferir traduzir, despertar estas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. O termo aqui partida quer dizer morte. Então o que Pedro disse? A minha vida útil, o meu corpo, a minha tenda, o meu tabernáculo, ele está quase se extinguindo. Estou chegando naquele ponto onde a consequência do pecado está me atingindo, que é a morte. Porém, eu faço de todas as formas para depois que eu morrer, vocês continuem se lembrando dos meus ensinos, de todas as coisas que eu vos tenho lhe falado. Então, o interessante é que quando nós voltamos ali em 2 Coríntios capítulo 5 e nós entendemos esse contexto que Paulo quer apresentar, nós compreendemos uma coisa interessantíssima, que Paulo tem três opções, como foi citada. Viver no corpo atual, viver nessa tenda, nesse corpo com data de validade, viver no corpo glorificado ou morrer nu ou estar despido. E qual que é a ideia de despido, como eu falei para vocês ontem? É morrer antes da volta de Cristo. Paulo não queria morrer antes da volta de Cristo. Ele queria estar dentre os salvos, dentre aqueles que verão Cristo voltando em poder e grande glória vivo, que não teria passado pela experiência da morte. Então, qual que é o ponto interessante e importante a citar aqui? Que 2 Coríntios capítulo 5 de nenhuma forma apresenta uma ideia de que Paulo acredita em algo extracorpóreo. Na verdade, ele compreende a real condição dele. Ele compreende que ele, Paulo, como consequência do pecado, teria chances de morrer. Porém, ele não gostaria de morrer antes de Cristo voltar. Ele gostaria de ser transformado sem passar pela experiência da morte. E eu
creio que você também queira isso, que você também queira ver Cristo voltar em poder e grande glória sem passar pela experiência da morte. Você quer alcançar o edifício, você quer alcançar a habitação, trocar a sua tenda, trocar esse corpo que tem data de validade, que tem a consequência do pecado, que é a morte, por um corpo imortal, um corpo no qual Cristo vai transformar, tirar toda a essência do pecado do nosso DNA e trazer um corpo perfeito, um corpo imortal. Saiba que se por um acaso você passar pela experiência da morte, o mais importante é você crer em Cristo Jesus como nosso Salvador e Senhor. Este é o mais importante. Por quê? Paulo creu em Cristo. Paulo proclamou a mensagem de Cristo. E tudo indica, nós não podemos afirmar nada, mas tudo indica que Paulo morreu salvo. E quando Cristo voltar em poder e grande glória, ele alcançará este corpo perfeito que ele tanto quis. Apesar de não ter sido da forma que ele quis, ele passou pela experiência da morte. Porém, ele alcançou o corpo que ele tanto almejou. Ele alcançou aquilo que ele tanto buscou, que foi a vida eterna em Cristo Jesus. Que esse seja o seu desejo e que esse seja o meu desejo. Não importa, não se preocupe, não seja limitado pelo medo da morte, porque eu e você, apesar de termos um corpo com data de validade, esse corpo, a partir do momento que nós crermos em Jesus e seguirmos seus passos, esse corpo será transformado. Talvez em vida, Cristo voltará e você será transformado logo após os mortos ressuscitados. Ou talvez você passará pela experiência da morte, pela experiência do descanso, do sono. E quando Cristo voltar, ele tocará a trombeta e você será ressuscitado, transformado, alcançando este corpo que Paulo almejou e este corpo que nós tanto almejamos, esta experiência com Deus ao lado dele para tudo e todo sempre. E neste momento, convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pelo estudo de hoje, onde nós compreendemos e entendemos que Paulo apresenta claramente que o nosso corpo tem uma data de validade. Nosso corpo, como consequência do pecado, está sujeito à morte, Pai. Porém, quando nós entendemos que nós precisamos aceitar o Senhor como nosso Salvador pessoal, nós temos uma promessa de um corpo imortal, de um corpo que não tem data de validade, Pai. E nós não queremos passar pela experiência da morte, Pai. Nós não queremos descansar. Nós queremos ver Cristo voltando em poder e grande glória nos nossos dias. Porém, Pai, se passarmos pela experiência da morte, Pai, nós queremos continuar fiéis ao Senhor para que o nosso corpo seja glorificado, para alcançarmos esta promessa de vivermos ao Teu lado para tudo sempre, sem pecado, sem nada nos impedindo de adorar o Senhor, Pai. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal de oração, para você se inscrever no canal de qualidade, um canal onde nós conversamos sobre a lição dos jovens. Então vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre receber as notificações todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal de oração, porque quando você aproveita, você curte, você comenta, você compartilha, você ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo. Então, mais pessoas conhecem a mensagem e mais pessoas conhecem a verdade que a Bíblia apresenta para mim e para você. Então, já aproveita e compartilha, coloca nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor de levar essa mensagem a mais pessoas. E também faça parte dos nossos grupos do Telegram e do WhatsApp. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E clica aqui nessa playlist da Lição dos Jovens e neste outro canal, onde nós também conversamos sobre a Lição dos Jovens, com vídeos de 1 minutinho, onde nós apresentamos a lição e também temos conteúdos exclusivos postados às quartas-feiras. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!